Esteja pronto para o que está por vir. E não me refiro apenas às coisas que vão acontecer, mas às coisas que já estão acontecendo e que são reais demais para serem desprezadas. Os dias em que estamos agora são exatamente como os dias de Noé antes de ele entrar na arca, antes do dilúvio, que destruiu toda a civilização daquela época, exceto Noé e sua família. Esses padrões se repetem sempre que eventos ou julgamentos notáveis estão para acontecer. Exemplos podem ser tirados do povo de Sodoma e Gomorra antes da sua destruição, dos israelitas que seriam destruídos no deserto quando decidiram se voltar para os ídolos, do fim do reinado dos babilônios quando os persas os derrubaram enquanto zombavam de Deus, de Israel usando os vasos sagrados do templo para adorar seus próprios deuses, e agora, nos dias de hoje. Não há coincidência alguma, e o próprio Jesus alertou que os dias de hoje viriam como um sinal de que o arrebatamento, o anticristo e o fim do mundo, como conhecemos, estão sobre nós. Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39, diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando você lê esses versículos, o que vem à mente? Isso se parece com a época em que vivemos hoje? Pense, já não temos literalmente pessoas se afastando de Deus, zombando da vinda de Jesus como uma mentira e se tornando cada vez mais libertinas e despreocupadas com o pecado e o inferno? Tudo isso são sinais de que Jesus está voltando. Infelizmente, há pregadores que dizem o contrário, talvez porque estão muito cegos para ver, ou porque são falsos profetas enviados para distrair e enganar o povo de Deus. De qualquer forma, a presença deles é um sinal, uma confirmação de que o grande dia do Senhor está aqui. Porque a Bíblia nos diz que quando tivéssemos mais pessoas pregando conforto e complacência no pecado, do que pessoas pregando para fazer as pessoas saírem do pecado e da destruição, é porque o dia estaria próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 3, está escrito: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essas palavras foram ditas pelos profetas ao povo de Deus séculos antes do nascimento de Paulo. Lamentações, capítulo 2, versículo 14, é um dos exemplos e diz: Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Portanto, não se deixe enganar, meu amigo e minha amiga. Esta mensagem é para despertar você com a verdade da palavra de Deus nestes últimos dias. Veja como os valores morais e justos estão se deteriorando no mundo hoje em diferentes nações. Veja as taxas de divórcio, pornografia, dependência de drogas, corrupção no governo e abuso infantil. Estamos chocados com os crimes violentos, os tiroteios e o terrorismo que assolam o nosso mundo. Para onde o mundo está indo? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como foi realmente nos dias anteriores ao dilúvio? Se fizermos uma pequena comparação entre os dias de Noé e os nossos tempos, você notará um paralelo impressionante entre os dois. O primeiro paralelo é o esquecimento de todos os sinais dos tempos. Não é bastante óbvio que a mesma coisa está acontecendo no mundo hoje? Todos os dias, todo mundo acorda e tudo continua como sempre. A consciência sobre tudo mais, exceto o que realmente importa: o estado de nossas almas, o julgamento que se aproxima e o pecado na sociedade. Aquele povo dos dias de Noé não percebeu que havia algo errado até que Noé entrou na arca e a chuva começou a cair. Da mesma forma, as pessoas hoje, incluindo os cristãos, não percebem o quão pronto o mundo está para o julgamento.
Vemos crises financeiras, desastres, terremotos, furacões, incêndios, inundações, fomes e diversas epidemias em todo o mundo. Mas ninguém parece preocupado com a eternidade e a tristeza que se seguirá ao julgamento de Deus sobre a terra. Tente sugerir às pessoas do mundo que essas coisas são indicações do início das dores e do julgamento de Deus, e elas darão risada de você. Outro paralelo é o aumento do pecado, da maldade e da revolta. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Ao olharmos para o nosso mundo hoje, vemos esse paralelo. As redes sociais e a indústria cinematográfica corrompem os nossos valores, a televisão contamina as nossas casas e os videogames infantis ensinam a violência. Tudo isso está poluindo a mente das pessoas até que os pensamentos e a imaginação do coração do homem sejam continuamente maus. Lemos mais adiante, em Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja o nível de assassinatos e mortes sem sentido. Alguém pode pegar uma arma e atirar em outra pessoa não para se defender, mas apenas para saber como é matar uma pessoa. As pessoas entram em locais públicos para atirar e explodir pessoas inocentes. Terroristas atropelam com vans multidões de turistas. A imoralidade sexual é galopante. Jovens são sequestradas diariamente e usadas como escravas sexuais em todo o mundo. O sexo antes do casamento é encorajado e as relações entre pessoas do mesmo sexo não são apenas aprovadas, mas também glorificadas no espaço midiático. Mulheres e homens não são usados apenas como objetos sexuais. Eles se oferecem livremente por diversão, aceitação ou dinheiro. O entretenimento sexual e violento está em toda parte. Filmes, músicas e videogames vistos e jogados por milhões de pessoas costumam estar repletos de violência e pornografia. Celebridades amplamente seguidas por jovens influenciáveis se vestem de forma lasciva e praticam atos obscenos que influenciam negativamente milhões de pessoas em todo o mundo. Outro paralelo é o aumento do contato com o mundo espiritual, com demônios e espíritos imundos sendo glorificados e bem recebidos pelas pessoas. Antes do dilúvio, nos dias de Noé, a Bíblia nos diz que havia contato entre humanos e seres espirituais chamados de filhos de Deus, ou anjos caídos. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Aqui está um acontecimento estranho nos dias de Noé. A Bíblia diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Filhos de Deus é um termo usado para denotar anjos. Portanto, o capítulo começa com o dramático aumento do contato entre os mundos humano e espiritual. Em outras palavras, devemos esperar o mesmo, este aumento dramático no contato entre os humanos e o mundo espiritual à medida que o tempo da volta de Jesus se aproxima. E é exatamente isso que já vemos acontecer, seja através do uso crescente de guias espirituais, de encontros com alienígenas, ou da adoração satânica aberta. Se você leu alguma coisa sobre aqueles que supostamente estão em contato com alienígenas, guias espirituais e entidades que se passam apenas por espíritos de luz, você notará a mesma afirmação de que esses seres irão se mostrar fisicamente na Terra em breve. Um quarto paralelo é com zombadores e escarnecedores. A Bíblia diz, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 ao 7, Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra, que agora existem,
estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Hoje, tanto os incrédulos como os que acham que são cristãos estão zombando tanto do dilúvio como do arrebatamento e argumentando que o dilúvio nunca aconteceu. Já vi uma pessoa comentar que a Arca de Noé era uma obra de ficção para alertar as pessoas, e isso nunca aconteceu de verdade. Qualquer pessoa que acredite hoje no dilúvio global é ridicularizada por alguns evolucionistas como se acreditassem numa terra plana. Quanto ao arrebatamento, o mundo hoje ri da volta de Cristo. Mesmo um grande número de cristãos professos não acredita que a volta de Jesus seja iminente. Eles espiritualizaram e simbolizaram as profecias. Por isso não acreditam no cumprimento literal do livro do Apocalipse. Isso tudo aconteceu nos últimos 100 anos, e é chocante o quão amplamente isso está se espalhando. Um último paralelo está no fato de que hoje, assim como nos tempos de Noé, não há respeito pela vida. Lemos em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, Deus se dirigindo a Noé e seus filhos. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Antes do dilúvio, nos dias de Noé, havia um flagrante desrespeito pela vida humana. Mas Deus reforçou o significado especial e a santidade da vida humana após o dilúvio. Acho que não preciso mostrar mais exemplos para vermos a nossa crescente cultura de flagrante desrespeito pela vida humana no mundo de hoje. Pegue seu telefone e navegue na internet, e você verá a hostilidade que enche a Terra. Mais assassinatos, mais conflitos armados e mais terrorismo ocorrem do que nunca. As guerras dos últimos 100 anos mataram mais pessoas do que durante os 500 anos anteriores. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas foram mortas em guerras apenas no século XX. Apenas na última década, a guerra custou a vida de cerca de 2 milhões de crianças e incapacitou outros 4 a 5 milhões de crianças. Estes são paralelos surpreendentes, meu amigo e minha amiga, e não há dúvida de que o julgamento de Deus não está longe. Mas quer o arrebatamento ocorra primeiro, ou você deixa este mundo para a eternidade, a grande questão é: você está pronto para encontrar o seu Criador neste momento? Você tem um relacionamento com Jesus? Esqueça as coisas desta vida. A única coisa que importa no final é o seu relacionamento com Jesus. O que importa não é a sua conta bancária, status social, seguidores no Instagram ou prêmios recebidos, mas sim o quão preparada está a sua alma. Vamos entregar nossos corações a Deus agora. Devemos nos arrepender e permanecer firmes na verdade, independentemente do preço que tenhamos que pagar por ela. E oremos para que Deus atraia nossos corações para as coisas do Espírito e nos liberte da escravidão da corrupção que mantém o mundo sob o seu domínio. Deixe o amor de Deus se tornar a sua força motriz e acabar com a incerteza da sua salvação. Na nossa jornada espiritual como cristãos, é vital reconhecer a batalha invisível que se trava ao nosso redor. Veja, há um adversário implacável que vagueia incessantemente, ansiando por nos desviar. Vamos mergulhar nas profundezas desta verdade, olhando o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nosso inimigo espiritual, Satanás, ataca toda a humanidade indiscriminadamente. Ele não demonstra favoritismo, não se importando com sua fé, riqueza ou caráter moral. Seu objetivo final é roubar, matar e destruir. Suas estratégias são multifacetadas e complexas. Ele explora qualquer ferramenta à sua disposição. Um fato surpreendente é que o diabo pode até usar outras pessoas como instrumentos no seu esquema para nos atacar. Outra tática dele é se infiltrar em nossos pensamentos para causar estragos internos. Ele é capaz de explorar suas circunstâncias atuais para lançar seus ataques. Ele aproveita todas as brechas e vulnerabilidades contra você. O diabo está incessantemente na ofensiva, mas ele tem um alvo preferencial.
os cristãos verdadeiros, aqueles que entregaram o coração a Cristo e estão comprometidos com os seus ensinamentos. Esses seguidores fiéis estão constantemente sob o escrutínio de Satanás. Ele é implacável em sua busca para os fazer tropeçar. A Bíblia nos adverte para permanecermos vigilantes e alertas, e para compreendermos que o nosso inimigo está constantemente à espera de um momento oportuno para atacar e trazer a ruína. Isso mostra o fato de que, embora as investidas de Satanás sejam incessantes, ele considera certos momentos ideais para lançar os seus ataques espirituais. Esses tempos, muitas vezes, resultam em prejuízos materiais em nossas vidas. Portanto, é imperativo manter as nossas defesas espirituais. Esteja preparado para os momentos em que o diabo atacará com força total. Como diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É fundamental não cair na armadilha de acreditar que você pode resistir sozinho aos ataques do diabo. Ele sempre está em movimento, buscando incessantemente o momento ideal para atacar. Isso ficou evidente quando Deus convocou seus filhos e Satanás também apareceu. Quando questionado por Deus onde ele tinha estado, Satanás declarou que ele estava vagando pela terra e passeando por ela. Essa conversa mostra a natureza inflexível do nosso inimigo e a sua busca perpétua para nos afastar da nossa fé. Como cristãos, devemos garantir que estamos atentos a estes sinais de alerta e permanecer firmemente enraizados na nossa fé, vestidos com a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Esteja atento, esteja preparado, seja forte em Deus. Este é o chamado para todo cristão verdadeiro. Refletindo sobre a história de Jó, encontrada no primeiro capítulo do livro, podemos entender uma mensagem importante sobre a vigilância espiritual. Como um predador à espreita, o adversário não descansa nem dorme. Seu objetivo é claro e imutável: causar estragos na vida dos fiéis. É possível que você tenha se encontrado em um sono espiritual, aparentemente despreocupado com as questões do espírito, ou talvez com a compreensão equivocada de que possui a força para neutralizar sozinho as maquinações do diabo. Deixe-me lembrar que é somente por meio do poder divino de Jesus que podemos ter a esperança de resistir a um adversário como o diabo. É um grave erro acreditar no contrário. Não é sensato esperar até que a nossa família, casamento, carreira, desenvolvimento espiritual ou prosperidade fiquem sob cerco antes de reunirmos as nossas defesas espirituais. Na guerra espiritual que enfrentamos, é crucial discernir as ameaças de forma proativa e combatê-las com uma ofensiva de oração. Assim como Deus permanece sempre vigilante, zelando por seus filhos, o diabo também está incessantemente acordado, aguardando a hora de atacar. Devemos estar atentos aos períodos em que ele tem maior probabilidade de atacar, para que possamos nos resguardar. O adversário muitas vezes ataca após uma profunda experiência espiritual, procurando enganar os cristãos verdadeiros e puxá-los de volta para uma vida de pecado. Ele anseia pela queda e ruína deles. Se você passou recentemente por uma transformação espiritual significativa, fique atento. O diabo provavelmente está planejando seu próximo movimento contra você. Entenda isso. Qualquer avanço espiritual que você alcançar é uma ameaça direta a ele. Satanás detesta sua salvação. Ele fica agitado com o seu compromisso de servir a Deus e despreza sua condição de filho. Suas vitórias espirituais são as derrotas dele. Considere o relato bíblico do príncipe da Pérsia, que se opôs ferozmente ao anjo que trazia a resposta às orações de Daniel. Isso é um exemplo de como o inimigo reage ao progresso espiritual. Tomemos, por exemplo, a história de um homem que começou a frequentar a igreja. Por muito tempo ele foi um frequentador regular, mas não foi verdadeiramente salvo. Ele frequentou estudos bíblicos, aprendeu as escrituras e lutou contra seus vícios para promover o crescimento espiritual. Em um glorioso dia, ele entregou a sua vida a Cristo e escolheu deixar o seu passado para trás, entrando numa nova vida como uma nova criação. Para cada um de nós, que isto sirva como um lembrete de alerta. A vigilância espiritual não é opcional, é essencial. O inimigo está em ação, procurando desfazer o nosso progresso. No entanto, podemos permanecer firmes, armados com o poder de Jesus Cristo e com a sabedoria para discernir as táticas do inimigo. Permaneça firme, meu amigo e minha amiga, e esteja sempre em guarda.
Como seguidores de Cristo, devemos transcender os limites do mundo físico. Nem todos os eventos em nossas vidas podem ser atribuídos a mera coincidência. Muitas vezes esses casos são manifestações da guerra espiritual. A verdadeira solução não está no físico, mas sim no envolvimento no combate espiritual. Pense no homem transformado. Ele reconheceu a estratégia do inimigo pelo que era. Com desafio resoluto, ele repreendeu o tentador. Muitos de nós vacilamos aqui, incapazes de repelir os avanços do diabo. O poder de resistir reside na nossa capacidade de dizer não. Existem inúmeras maneiras de afirmar essa recusa. A palavra de Deus é uma arma poderosa para rejeitar os ataques do inimigo. A oração é uma fortaleza, um escudo contra o ataque do diabo. E diante da tentação, especialmente da imoralidade sexual, a Bíblia nos aconselha em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Às vezes, o curso de ação mais sábio não é confrontar, mas nos retirar totalmente da situação. Fique tranquilo, não há ataque do inimigo que nos deixe encurralados sem rota de fuga. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso nos garante que nosso Pai amoroso nunca permitirá que enfrentemos uma tentação grande demais para resistirmos. Mais ainda, Ele nos fornece uma saída em nossos momentos de provação, nos permitindo perseverar. Portanto, estejamos vigilantes, reconhecendo os sinais da guerra espiritual. Vamos permanecer firmes, equipados com a palavra de Deus e com o poder da oração, e com a sabedoria para nos afastarmos de situações que possam nos levar à tentação. Lembre-se, não ficamos indefesos ou sem saída. Temos a certeza da fidelidade de Deus. Portanto, estejamos alertas, compreendendo os avisos e enfrentando com coragem as batalhas espirituais em nossa caminhada cristã. O caminho de um cristão não está isento de desafios e devemos estar vigilantes. Lembre-se, nosso Deus é sempre fiel, sempre proporcionando um caminho para a nossa libertação quando as provações chegam. Considere a época em que Jesus, após seu batismo, se retirou para o deserto para um período de edificação espiritual de 40 dias e 40 noites. É natural imaginar que os anjos o teriam cercado, cantando lindos hinos de encorajamento. Surpreendentemente, não foram os seres celestiais, mas sim Satanás quem apareceu primeiro. Esse encontro traz para nós uma lição profunda. Após marcos espirituais significativos em nossas vidas, é essencial estar vigilante. O diabo muitas vezes vê estes momentos como oportunidades para testar a nossa fé. Quer seja depois de um batismo, de um jejum espiritual ou de uma experiência de oração transformadora, o adversário pode tentar abalar o nosso compromisso. Agora, você já deve ter ouvido pessoas dizendo: depois que você for batizado, o diabo fugirá, ou depois de um longo jejum, o inimigo vai embora. Mas a experiência e a própria Bíblia nos ensinam o contrário. Esses são os momentos em que precisamos estar mais alertas, prontos para afirmar a autenticidade da nossa fé. Jesus não ficou livre da tentação após o seu despertar espiritual, mas encontrou uma saída. Ele confiou na palavra de Deus como seu escudo e sua verdade. E nós também devemos fazer assim. Precisamos estar preparados para combater os ataques do diabo e mostrar a ele a força divina que possuímos e a autoridade divina que nos permite resistir às suas armadilhas. Outro momento crucial para estar alerta é quando nos encontramos fisicamente sozinhos. Sim, sabemos que Deus é onipresente, Ele nunca nos abandona. Mas há momentos em que estamos fisicamente sozinhos e é nesses momentos que o inimigo ataca frequentemente. Ele enche nossas mentes com pensamentos desnecessários, nos desencaminhando. Ele se esforça para nos isolar, para nos separar da nossa comunidade cristã e daqueles que fornecem apoio espiritual. Devemos permanecer vigilantes e nunca nos deixarmos separar do corpo de Cristo. Meu amigo e minha amiga, lembre-se que ser cristão significa ser um soldado espiritual. Significa permanecer firme na verdade, estar pronto para as batalhas que surgirem no nosso caminho e saber quando e como o inimigo poderá atacar. Vamos permanecer vigilantes, fiéis e, o mais importante, vamos continuar a apoiar uns aos outros enquanto trilhamos esse caminho de retidão. Você já reparou como aqueles que são fortes na fé
Os que participam regularmente da comunhão com Deus, muitas vezes parecem ter uma força ao seu redor. Esse é o poder da adoração em comum, da reunião dos irmãos na igreja. Porém, tragicamente, muitos se deixam acorrentar pelo engano do inimigo, os levando a se afastarem dessa comunhão vital. A Bíblia nos lembra, em Hebreus capítulo 10, versículo 25: Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não é por acaso que essa orientação é dada. O diabo, como um leão à espreita, procura nos isolar. Quando estamos sozinhos, a mente pode divagar, e é nesses momentos de solidão que a batalha contra pecados como a luxúria e a masturbação muitas vezes se intensifica. Na natureza, observamos um padrão semelhante. Os predadores isolam as suas presas do grupo antes de atacar, um reflexo estranho das táticas do diabo. Ao nos afastar das pessoas em comunhão com Deus, ele tenta enfraquecer as nossas defesas, mas devemos permanecer firmes, recusando nos separarmos da comunhão com cristãos verdadeiros. Também encontramos sabedoria ao refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, conforme relatadas em Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado pelo diabo num momento de vulnerabilidade física, após 40 dias e 40 noites de jejum. O diabo, sempre astuto, viu uma oportunidade de atacar quando Jesus estava mais fraco. Nas nossas vidas, também passamos por momentos de vulnerabilidade emocional, física e espiritual. Pode ser o desgosto de um relacionamento rompido, a tensão dos problemas de saúde ou o peso esmagador das provações da vida. Esses são os momentos em que o adversário tem maior probabilidade de atacar com o objetivo de explorar a nossa dor e fraqueza. Meu amigo e minha amiga, prestemos atenção a estes sinais de alerta. É quando estamos fisicamente vulneráveis ou emocionalmente angustiados que ficamos mais suscetíveis ao ataque do inimigo. Em tempos de solidão ou quando nos distanciamos da nossa comunidade espiritual, damos a ele a oportunidade perfeita para nos atacar. Lembre-se, fomos avisados, e quem é avisado não padece. Nos momentos de vulnerabilidade, devemos nos apoiar ainda mais na nossa fé e na nossa comunidade espiritual, que é a igreja. Permaneça firme na fé, resista ao diabo e ele fugirá de você. Esteja vigilante, ore e mantenha a fé. Vamos nos apoiar nessa jornada, pois juntos somos mais fortes. Que as nossas vidas sejam um testemunho da nossa fé, um farol brilhante para outros seguirem. E que as nossas palavras e ações tenham impacto, enviando ondas de mudanças positivas para o mundo que nos rodeia. Permaneça abençoado e vigilante, meu amigo e minha amiga, pois a nossa jornada é longa, mas com Deus venceremos. Obrigado por ouvir esta mensagem hoje. Mantenha a fé, permaneça firme e lembre-se, você nunca está sozinho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. A vida é uma aventura extraordinária, mas sejamos realistas. Navegar nesta viagem nem sempre é fácil, especialmente no mundo de hoje, cheio de distrações sem fim. Cada um de nós está enfrentando seu próprio conjunto único de desafios, como guerreiros em um campo de batalha, travando suas próprias batalhas. O que uma pessoa considera perturbador pode nem ser registrado como um sinal no radar de outra pessoa. Estamos todos juntos nesta jornada, mas nossos caminhos são exclusivamente nossos. Como seguidores de Cristo, não estamos isentos destas distrações. Na verdade, podemos até enfrentar mais do que o nosso quinhão. O próprio Jesus já nos alertou que enfrentamos muitas distrações neste mundo, especialmente à medida que nos aproximamos do fim dos tempos na Terra. Mas não temas. Em meio ao caos, temos uma âncora firme, o Senhor Jesus. A Bíblia nos incentiva a manter nossos olhos fixos nele, pois com sua orientação podemos vencer qualquer distração que surgir em nosso caminho nesta jornada. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. À medida que nos aprofundamos nas páginas das Escrituras, encontramos testemunhas inspiradoras que nos precederam. Elas falam através das páginas da Bíblia, testificando que uma vida de fé é gratificante. As recompensas são imensas e todos os obstáculos podem ser superados. Tomemos como exemplo Neemias, a quem foi confiada a tarefa de reconstruir os muros ao redor de Jerusalém. Apesar das inúmeras distrações que ameaçavam dissuadi-lo da missão que Deus lhe confiou, ele recusou-se a ser influenciado. Em vez disso, ele fez uma declaração resoluta: "Estou fazendo um grande trabalho e não posso descer." Neste vídeo, convido você a ver algo que está acontecendo com os crentes ao redor do mundo. É imperativo que nos preparemos para navegar nestes tempos turbulentos e acredito que o que estou prestes a partilhar irá proporcionar-nos uma visão inestimável. Mas antes de nos aprofundarmos mais, deixe-me fazer uma pergunta. Será que Jesus realmente nos alertou sobre todos os tipos de distrações nos últimos dias? Vejamos isso pelas lentes das Escrituras para encontrar nossas respostas em Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 5. E ele lhes respondeu: "Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Ouça atentamente. Neste ensinamento, o próprio Jesus nos alerta para ficarmos vigilantes contra diversas distrações, como falsos messias que afirmam ser ele, com o objetivo de enganar a muitos. Se esta não fosse uma preocupação significativa, Jesus não a teria dito. Ele entendeu como até mesmo os indivíduos mais bem-intencionados poderiam ser vítimas do engano e enfatizou a necessidade de se proteger contra isso. Junte-se a mim neste vídeo enquanto discuto algumas distrações que todo cristão deve evitar. Número 1. Falsos messias e profetas. É fácil para muitos cristãos ignorarem avisos como este, talvez pensando que conhecem Jesus Cristo bem demais para serem enganados por falsos messias. Mas, meu amigo e minha amiga, essa mentalidade em si é enganosa. Deixe-me explicar por quê. Jesus passou muito tempo com seus discípulos, confiante de que eles o conheciam de dentro para fora. Lembra daquela vez que Jesus procurou a opinião deles sobre ele? Ele virou para eles, ansioso para ouvir seus pensamentos. E sim, um deles acertou em cheio. Os discípulos conheciam intimamente o Senhor porque haviam compartilhado inúmeros momentos com ele. Eles passaram bons momentos ouvindo, orando, conversando, viajando e simplesmente vivendo a vida ao lado dele. No entanto, quando perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim dos tempos, sua resposta foi uma advertência séria. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora pense nisso. Apesar do relacionamento íntimo dos discípulos com o verdadeiro Messias, Jesus conhecia o perigo representado pelas distrações. Foi por isso que ele primeiro advertiu os discípulos, e esse aviso se estende a todo cristão. Cuidado com os falsos messias. Em Atos, encontramos numerosos falsos messias ganhando força, acumulando seguidores e com o objetivo de enganar a muitos. A Bíblia registra alguns desses impostores: Teudas, Simão, o feiticeiro, Elimas e a garota com o espírito de adivinhação. Devemos permanecer vigilantes para não sermos arrastados pelas distrações destes falsos profetas. Jesus ressalta isso em Mateus capítulo 24, versículos de 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Meu amigo e minha amiga, deixe-me compartilhar uma verdade com você. Sinais e maravilhas por si só não significam necessariamente que aqueles que os realizam sejam enviados por Deus. Se os seus ensinamentos não estiverem alinhados com a Bíblia, então falta a eles a verdade e os seus milagres nada mais são do que engano. No mundo de hoje, muitos cristãos aceitam rapidamente os milagres como prova da presença de Deus. Mas aqui está a verdade. Milagres, sinais e maravilhas não são os únicos indicadores da obra de Deus. Devemos também prestar atenção ao que as pessoas pregam e também à forma como vivem as suas próprias vidas. Como Jesus disse, do que há em abundância no coração, a boca fala, e pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, seja criterioso sobre os sermões que você ouve. Eles estão centrados em Cristo ou focados em si mesmos? Eles glorificam a Deus ou promovem ganhos pessoais? E quando você sai da igreja, você se sente inspirado a se tornar mais parecido com Jesus ou é levado a seguir uma vida de autoindulgência e orgulho? Já estamos vivendo nos últimos dias e, infelizmente, alguns cristãos estão alheios às distrações representadas pelos falsos messias e profetas. As suas prioridades estão distorcidas. Eles servem aos seus próprios desejos em vez de servir a Deus. Eu encorajo você a prestar muita atenção e tomar cuidado com essas distrações. As forças das trevas estão trabalhando incansavelmente para distrair os crentes para armadilhas. Mas vamos permanecer firmes e não cair nos seus esquemas. Número 2. Amor pelo mundo em vez do amor por Deus. A Bíblia adverte todo crente sobre o amor pelo mundo em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não pertencemos ao mundo, portanto, não deveríamos estar enredados nos seus assuntos. No entanto, alguns cristãos caíram na armadilha de acreditar que podem amar o mundo e a Deus simultaneamente. Mas, meu amigo e minha amiga, isso não poderia estar mais longe da verdade. O próprio Jesus declarou que não podemos servir a dois senhores. Amaremos um e desprezaremos o outro. É exatamente assim que funciona o amor do mundo. Ele sufoca o amor de Deus dentro do seu coração. É uma distração, pura e simplesmente. Não deixe que o fascínio do mundo o desvie. Isso o afasta de obedecer ao Senhor e o estimula a questionar seus caminhos e mandamentos. O amor ao mundo até faz com que algumas pessoas evitem a comunhão com outros crentes, convencendo-os de que podem seguir sozinhos. Mas não esqueçamos que a Bíblia nos alerta para não deixarmos de nos unir com outros irmãos na fé. É o amor ao mundo que alimenta os desejos e paixões mundanas, levando muitos que afirmam ser cristãos a se entregarem a comportamentos pecaminosos como pornografia, masturbação e até mesmo incesto, e então não veem nada de errado nisso. Mas podemos decidir hoje estar atentos para não permitir que o amor do mundo atrapalhe nosso julgamento e nos desvie do caminho da retidão. Número 3. O amor ao dinheiro. Perto do fascínio do mundo está o amor ao dinheiro, uma realidade impressionante nos corações de muitos cristãos hoje. Jesus nos alertou que não podemos servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. No entanto, nestes tempos modernos, alguns cristãos estão tão consumidos pelo amor ao dinheiro que perdem de vista a sua relação com o Senhor. Existem crentes que permanecem firmes diante das provações e tentações, mas quando se trata de dinheiro, eles vacilam. Muitos elevaram o dinheiro ao status de Deus, permitindo que ele ditasse suas decisões e ações. É evidente em quase todos os aspectos da vida hoje, desde considerar um cônjuge com base na riqueza, até priorizar oportunidades de emprego com base no salário e até mesmo calcular o ganho financeiro antes de ajudar os irmãos necessitados. Em vez de Deus e do seu propósito, o dinheiro parece ser a força motriz por trás de tudo. Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso?
Vamos ouvir o que diz sobre o amor ao dinheiro em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O desejo desenfreado por dinheiro serve como terreno fértil para todos os tipos de males. Isso nos afasta de Deus e das atividades espirituais, mudando nosso foco apenas para os bens materiais e concedendo-lhes poder sobre nós. Em essência, o amor ao dinheiro equivale à hostilidade para com Deus. Quando obedecemos de todo o coração ao mandamento de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não sobra espaço em nossos corações para o amor ao dinheiro. Por outro lado, se permitirmos que o amor ao dinheiro tome conta de nós, ele obstruirá qualquer espaço para o amor de Deus. Um dos fatores cruciais por trás da traição de Judas Iscariotes a Jesus foi seu amor pelo dinheiro. João, capítulo 12, versículos 4 a 6, lança luz sobre essa questão. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Correr atrás do dinheiro é o mesmo que correr atrás da tristeza e da miséria. As chamadas recompensas que a riqueza promete, a tristeza, a desilusão, a insatisfação e, em última análise, a perda e a ruína eternas, não vale a pena no final. O domínio do amor ao dinheiro é feroz, e se quisermos superar as distrações destes últimos dias, não devemos ter absolutamente nada a ver com isso. Fique longe de seu fascínio e resista às tentações a todo custo. Além disso, recomendamos que você não sucumba a esses 3 tipos de distrações. Em vez disso, fixe o seu olhar em Jesus e na esperança do seu retorno glorioso. Permaneça firme na liberdade que Cristo nos concedeu e recuse ser enredado por qualquer forma de distração. É inegável que, para que os crentes estejam equipados para cumprir a vontade de Deus, devemos purificar os nossos pensamentos e motivações. É por isso que Jesus orou por todos os seus seguidores em João, capítulo 17, versículos de 15 a 17. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificá-os na verdade. A tua palavra é a verdade. À medida que nos ancoramos na palavra de Deus, a nossa fé e a nossa vida são purificadas e salvaguardadas para a glória de Deus, garantindo que não nos distraímos facilmente. Sempre que você sentir qualquer forma de distração se infiltrando, volte-se imediatamente para a palavra de Deus e implore ao Senhor para mantê-lo firme e inabalável nele. Lembre-se, Jesus nos assegurou que Ele é capaz de nos impedir de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis e alegres diante da presença gloriosa de Deus. O que acontecerá durante o último dia na Terra? É uma pergunta que paira na mente de todo cristão. Uma coisa é certa: seremos responsabilizados por nossos atos nesta terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo nos exorta a fazer de agradar a Deus nosso objetivo final, pois todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. É a certeza de que não enfrentaremos o castigo que merecemos que nos motiva a agradá-lo. E é a expectativa de sólidas alegrias e prazeres duradouros que nos motiva a servi-lo diante da adversidade, aguardando benefícios eternos no céu. Nosso esforço será exposto pelo que é, seja queimado como palha enquanto somos salvos ou purificados para brilhar para todo sempre como as estrelas no céu, para a glória de Deus e para o nosso próprio deleite eterno. Este também é o dia em que todos os erros serão corrigidos. Considere isso por um momento. Da perspectiva do pecador, o julgamento de Deus pelo pecado é aterrorizante. No entanto, todo pecado tem uma vítima humana,
e para aqueles que foram injustiçados, este dia será muito esperado. Finalmente, os culpados de todos os delitos e ofensas criminais serão levados à justiça. Deus estava observando, Deus estava ouvindo, e Deus atendeu cada clamor em que uma vítima indefesa implorasse a Deus por justiça. Ele atendeu toda vez que pessoas se enfureceram contra seus opressores sem sucesso, toda vez que os apelos de uma criança por misericórdia caíram em ouvidos surdos. O Senhor aconselha o perseguido a não se vingar sozinho, mas a deixá-lo nas mãos dele. O Senhor declara: é minha a vingança, eu retribuirei. Deus cumprirá esta promessa no dia do juízo. A parte mais emocionante ainda está por vir. Você não é obrigado a comparecer a esta audiência. Se você permitir, Jesus aparecerá para você. Como Daniel nos informa, os livros de registro serão abertos quando o grande e terrível julgamento começar. No entanto, o Apocalipse menciona outro livro que será aberto ao mesmo tempo. Se o seu nome for encontrado no livro da vida, o resultado do seu processo está garantido. Seu caso nem será ouvido. De acordo com o que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, será assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que Deus usaria nossas ações para julgar nossos corações? O que eu fizer refletirá o que eu acredito em meu coração. Este é o princípio crucial que explica por que o julgamento de Deus é justamente baseado em nossas obras. O que torna seu trabalho tão significativo? Simplesmente porque seu trabalho reflete seus sentimentos mais íntimos. O que quer que esteja dentro de você tem que sair em algum momento. Este é um princípio fantástico que se manifesta de várias maneiras. Se você estiver com raiva por dentro, ela acabará saindo. A amargura virá à tona se você for amargo. A ganância se manifestará em seu comportamento se você for uma pessoa gananciosa. Se você for misericordioso, a misericórdia voltará para você. Se for gentil, o resto do mundo notará. O que quer que você seja por dentro se manifestará da maneira como você vive. Seja você econômico, sábio, confiável, gentil ou pacificador. É por isso que Deus é um juiz baseado no trabalho. Não para construir um caminho para a salvação, mas para estabelecer uma base para o julgamento. Você é salvo pela fé e julgado com base em suas ações. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 diz: se vós vos dirigistes como pai àquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa estada na terra. De acordo com Paulo, a indignação e ira de Deus recai sobre os ímpios, resultando em tribulação e sofrimento para eles. O trauma experimentado por pessoas que são alvos de ira e indignação de Deus é referido como tribulação e dor. Paulo emprega essas frases para expressar o castigo eterno que aguarda toda a alma do homem que pratica o mal. Você não vai querer ir lá. A Bíblia adverte repetidamente, usando descrições aterrorizantes das agonias do inferno. Como resultado, Paulo deixa claro que todos enfrentarão Deus em julgamento, culminando na vida eterna ou na ira eterna. A pessoa egoísta eventualmente rejeita a verdade e segue a maldade. A pessoa que vive só para si enfrentará a ira e a indignação de Deus, resultando em enorme angústia e profundo sofrimento. A derrota final e completa de todo pecado e maldade é descrita no livro de Apocalipse. Esta escritura descreve o que acontece quando Deus realiza seu julgamento. Todos os erros foram corrigidos. Todo o pecado foi separado e todo o sofrimento acabou. Lágrimas, morte, tristeza, choro e dor estão visivelmente ausentes da Nova Jerusalém. A dor, a tristeza, o luto, a perda de amigos e entes queridos e a morte são verdades terríveis da vida, mas serão eliminadas de uma vez por todas quando nos mudarmos para a Nova Jerusalém. Não é surpresa que o apóstolo Paulo tinha visto sua morte como uma bênção.
Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A Nova Jerusalém é o foco deste capítulo. Esta não é a Jerusalém terrena e histórica da tribulação. Também não é a Jerusalém sobrevivente do milênio que serve como capital de Jesus. É a cidade celestial de Deus que Ele projetou e construiu. Deus estabelecerá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida eterna. Amor, alegria e aprendizado em sua presença na nova terra, onde reside a justiça. Porque aqui Deus habitará com seu povo, e a tristeza e a morte não existirão mais. O grande debate será construído e o pecado será abolido. O amor de Deus será declarado por todas as coisas vivas e inanimadas, e Ele governará eternamente. Salmo capítulo 37, versículo 10 diz: Apenas mais um pouco e os ímpios não mais existirão. Você vai olhar para onde eles estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. João testemunhou o fim último, e o que ele descobriu foi uma pessoa, Jesus Cristo, em vez de um evento apocalíptico. Com suas próximas observações, Jesus garantiu que aqueles que têm sede receberão de graça um gole da fonte da água da vida. Essas declarações de Jesus também foram ouvidas pela mulher no poço em João capítulo 4. Todos os cristãos experimentarão o que foi prometido a ela no paraíso. Aqueles que triunfarem terão a oportunidade de provar o céu. João escreve aos cristãos que estão sendo perseguidos e os encoraja a continuar. O que poderia dar errado depois de uma descrição tão boa do céu? Vários cristãos acreditam que a 70ª semana, um período de 7 anos, mencionado em Daniel 9, ainda está à frente de nós, e que a maldade reinará e a vingança de Deus será derramada sobre a terra durante este tempo antes do retorno de Jesus no fim dos 7 anos. Aqueles que defendem esse ponto de vista acreditam que o livro do Apocalipse cobre esse período de 7 anos e que os eventos descritos no livro ocorrem durante esse período. Em Apocalipse 6, por exemplo, há 7 selos que envolvem conquista, guerra, fome e morte. 7 trombetas tocadas por anjos trazem granizo e fogo para cair sobre a terra, a aniquilação da vida oceânica e a transformação da água em sangue por uma grande montanha lançada do céu, de acordo com Apocalipse capítulo 8, versículo 11. Como o anticristo, a besta do Apocalipse, no controle, o povo de Deus enfrentaria severa perseguição. Eles seriam forçados a segui-lo ou enfrentariam consequências catastróficas, incluindo a morte. A Bíblia declara que Deus fixou um dia em que se propôs julgar a terra habitada. Jesus, o Filho de Deus, julgará os vivos e os mortos no dia do juízo antes de destruir o velho céu e a terra corrompidos pelo pecado. Deus deve remover tudo o que pode causar ou suportar o pecado de sua nova criação antes que ele possa criar seu novo céu e nova terra. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O destino dos ímpios e dos descrentes será decidido pelo Deus Todo-Poderoso, que julgará todos de acordo com o estado de sua alma no julgamento final. No entanto, os incrédulos ficarão desapontados com a volta de Jesus como juiz. E se eu não estiver em Cristo, meus pecados não serão perdoados e serei responsável por eles. Isso indica que estou com sérios problemas. O isolamento de Deus é a consequência do pecado. E porque Deus é eterno, esse isolamento também é eterno. Se eu não fui perdoado de meus pecados através da cruz de Jesus Cristo, então seu retorno deve ser a pior coisa concebível, pois meus pecados me condenarão a ser eternamente expulso da presença de Deus. No entanto, Deus ofereceu a resposta à nossa situação de pecado. Nossos erros mereciam um castigo, e Jesus o suportou na cruz.
Aqueles poucos que se arrependem de seus erros e confiam em Jesus Cristo como seu arrependimento são absolvidos de todos os pecados e podem viver na presença de Deus. Eles serão recebidos no reino eterno de Jesus quando Ele voltar. É verdade que a humanidade será restaurada à sua perfeição original no dia do juízo. Devemos esperar com confiança, manter nossa fé, permanecer fortes em oração e continuar a fazer o que é certo aos olhos de Deus. O Senhor oferece abundância se permanecermos firmes em nossas ações. Os virtuosos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ele promete nos Salmos. Sim, o dia do juízo será uma bênção para todos os humanos fiéis. Pense nas inúmeras vozes no nosso mundo de hoje. Economistas que preveem crises financeiras, políticos que debatem sobre o futuro, apresentadores de notícias que destacam a próxima grande crise. O nosso mundo está saturado de avisos, alguns soando o alarme sobre perigos iminentes, outros perdidos na cacofonia do ruído diário. Em meio a isso, como discernirmos os avisos que realmente importam? A Bíblia, pedra angular da fé para os cristãos, é rica em alarmes tão cruciais. Desde as primeiras páginas, vemos Deus alertando Adão e Eva contra a escolha fatal da desobediência. Lemos sobre o alerta divino a Abraão sobre a destruição iminente de Sodoma e Gomorra e as terríveis advertências aos israelitas sobre as consequências de abandonarem a sua aliança com Deus. Ao longo das Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, a voz de Deus ecoa com advertências urgentes contra a idolatria, a infidelidade e a necessidade de arrependimento. No Novo Testamento, o próprio Jesus emite advertências com profunda seriedade, muitas vezes encapsulada na palavra ai, um termo traduzido para a linguagem de hoje, que pode significar cautela severa ou condenação iminente para aqueles que ignoram as suas palavras. Considere como essas advertências não são apenas notas de rodapé históricas, mas mensagens vivas e vitais que nos chamam a uma compreensão mais profunda e a um compromisso com a nossa fé. Poderíamos ponderar a relevância destas advertências no contexto da salvação eterna e do conceito do arrebatamento. A essência de ser um seguidor de Cristo transcende a mera presença física num local de adoração. Trata-se de construir um relacionamento profundo e pessoal com Jesus, alicerçado na fé e no reconhecimento do seu sacrifício pela nossa salvação. Essa conexão é o que promete a vida eterna, distinguindo aqueles que serão abraçados no momento do arrebatamento daqueles que enfrentarão a tribulação. Pois não é um prédio ou placa de igreja que nos garante a eternidade, mas sim a aceitação sincera do sacrifício de Jesus e dos seus ensinamentos que nos tecem na estrutura da salvação eterna. As Escrituras afirmam em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 ao 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Essa promessa constitui um farol de esperança segurando-nos que, independentemente das provações deste mundo, a nossa fé nos ancora na promessa da salvação e da unidade eterna com Cristo. Assim, a urgência é clara e a mensagem inequívoca. Os sinais, os avisos e o apelo à fé não são meros sussurros ao vento, mas estrondosos apelos à ação. No mundo repleto de distrações e alarmes falsos, o verdadeiro alerta, o apelo à preparação, à vigilância e à adesão ao caminho traçado pela nossa fé é algo que não podemos ignorar. Como seguidores de Cristo, a questão de quem será apanhado no arrebatamento e quem será deixado para trás é um forte lembrete da importância de viver uma vida em alinhamento com a vontade de Deus, atento às advertências que foram graciosamente dadas para orientar em direção à salvação. Em uma passagem do Evangelho de Lucas, somos atraídos para um discurso vívido onde Jesus se dirige a uma reunião, destacando o foco dos fariseus e escribas na adesão meticulosa às leis religiosas, em detrimento da incorporação dos valores fundamentais de justiça e de amor divino. Jesus diz: "Ai de vós, fariseus, que meticulosamente dão o dízimo até da menor das ervas,
mas desconsideram as questões mais importantes da justiça e do amor de Deus. É essencial realizar uma sem negligenciar a outra. Vocês se assemelham a sepulturas escondidas sob os pés, despercebidas pelos transeuntes. Quando um especialista da lei de Moisés protesta, Jesus estende a sua reprimenda a eles também, dizendo: ai de vós, especialistas da lei! Vocês impõem fardos insuportáveis às pessoas, mas não levantam um dedo para aliviar a sua carga. Esta história não é apenas história, é um espelho que reflete nossos tempos, destacando a armadilha do legalismo, da fé performática e da arrogância. Os fariseus, um grupo religioso da época, eram obcecados pelos 613 mandamentos da Torá. A sua história do exílio os levou a prometer nunca mais errar, cercando estas leis com uma cerca de regras adicionais. No entanto, esta abordagem muitas vezes ofuscou o espírito das leis. A crítica de Jesus não se dirigiu apenas aos líderes do seu tempo, mas ecoou através do tempo, alertando-nos para não perdermos de vista o cerne da lei, que é o amor e a justiça. Ele critica não apenas a observância de rituais, mas a ausência de compaixão e humildade genuínas. A essência da mensagem de Jesus é clara. A adesão às normas religiosas sem o amor subjacente de Deus perde completamente o foco. Jesus também discutiu o conceito de ser deixado para trás, usando metáforas para distinguir entre aqueles que abraçam os seus ensinamentos e aqueles que não o fazem. As histórias de Mateus e Lucas exploram esse tema, sugerindo uma separação baseada no estado espiritual de cada um. Ao contrário das interpretações populares que pintam um quadro de êxtase físico e abandono, um exame mais atento revela um apelo à prontidão e à vigilância espiritual. A discussão sobre ser levado ou deixado para trás serve como um aviso metafórico. Não se trata de desaparecimento apenas físico, mas de estar alinhado com os princípios divinos quando chegar o momento da verdade. As ilustrações de Jesus, desde as atividades diárias até o repentino dilúvio da época de Noé, enfatizam a importância da preparação e de viver de acordo com a vontade de Deus. A nossa análise destes textos revela uma mensagem profunda. A essência da fé não reside na conformidade ritualística, mas num coração alinhado com o amor e a justiça de Deus. Ela nos desafia a refletir sobre a nossa prontidão espiritual e a profundidade do nosso compromisso de viver os valores que Jesus defendeu. Essa jornada bíblica nos convida à introspecção, encorajando uma fé que transcende meras expressões externas enraizada no amor, na justiça e na humildade. É um chamado para incorporar os princípios que Jesus ensinou, garantindo que não estamos apenas andando sobre sepulturas invisíveis, mas testemunhos vivos do amor divino em ação. A essência da fé não se encontra na adesão meticulosa às diretrizes, nem na demonstração da piedade para que todos vejam. Refletindo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, vemos uma figura que abraçou essas sociedades deixadas de lado, nenhuma vez evitando os indivíduos pelas suas imperfeições ou lutas. Ele não se distanciou daqueles considerados muito quebrantados ou pecadores. Em vez disso, ele os recebeu de braços abertos. Em contraste, aqueles contra quem Jesus falou severamente não eram os pecadores, mas os líderes religiosos hipócritas. Esses indivíduos orgulhavam-se dos seus atos exteriores de santidade, buscando reconhecimento nas sinagogas, orando em voz alta e fazendo um espetáculo do seu jejum e da sua oferta. No entanto, por baixo deste verniz de santidade existe uma questão mais profunda: o desejo de parecer superior aos outros. Este comportamento não é exclusivo dos fariseus dos tempos antigos. Hoje, muitos caem na armadilha do orgulho espiritual, vangloriando-se das suas práticas religiosas ou da suposta pureza das suas vidas, colocando-se inadvertidamente num pedestal enquanto desprezam os outros. O orgulho espiritual é uma coisa perigosa. Ele ilude, nos fazendo acreditar que somos mais favorecidos por Deus do que nossos semelhantes, criando uma falsa hierarquia de valor baseada no mérito espiritual percebido. Contudo, a verdade é clara. O amor de Deus é incondicional e abrangente. Ele não mede o nosso valor pelas horas gastas em oração ou adoração. Seu amor se estende igualmente ao cristão fervoroso e àquele que ainda não fez nenhuma única oração. Além disso, Jesus criticou os especialistas da lei
do seu tempo, por sobrecarregarem as pessoas com regras que eles próprios não podiam suportar. Estes líderes, ao estabelecerem padrões inatingíveis, não só falharam em elevar o bem-estar espiritual daqueles que os rodeavam, mas também dificultaram o seu próprio caminho para a iluminação. Ao fazer isso, perderam de vista a própria essência dos ensinamentos que afirmavam defender. Por que Jesus criticou tanto essas figuras religiosas? Porque eles ignoraram a mensagem central de seus ensinamentos. A jornada de fé não consiste em erguer barreiras ou lançar julgamentos. Trata-se de amor, compaixão e compreensão. Se as nossas ações, por mais bem intencionadas que sejam, levam à alienação ou ao dano de outros, nos desviamos do caminho que Deus traçou para nós. Nos tornamos como os sepulcros caiados que Jesus falou, parecendo santos por fora, mas sem substância por dentro. Portanto, devemos incorporar o verdadeiro espírito do Evangelho, que as nossas vidas sejam um testemunho do amor genuíno por Deus e de uma compaixão inabalável por toda a humanidade. Jesus demonstrou esse amor através de suas ações, estendendo a mão aos marginalizados pela sociedade, os doentes, os cobradores de impostos e todos aqueles que não faziam parte da sociedade de sua época. Ele nos mostrou que nenhuma alma deveria ser abandonada. Como seguidores de Cristo, é nosso chamado espelhar esse amor sem limites. Devemos despertar dentro de nós uma paixão por guiar as almas perdidas de volta à luz, garantindo que a nossa fé não seja apenas uma série de rituais, mas um testemunho vivo e vibrante do amor de Deus. A Escritura, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, revela que uma força do caos está atualmente contida pelo Espírito Santo. Com o arrebatamento, essa restrição divina cessa à medida que os fiéis são chamados, deixando a terra desprovida daqueles que renascem na fé. Imagine que todas as almas dedicadas ao serviço dos outros através da fé, aquelas que curam, cuidam e protegem em nome de Cristo, estão instantaneamente ausentes. Hospitais, abrigos e igrejas, outrora faróis de esperança, agora ecoam a ausência. Isso não é apenas uma partida de indivíduos, mas o início do ajuste de contas divino para um mundo que virou as costas à graça, conforme detalhado nos capítulos 6 a 16 do livro de Apocalipse. Mas não é tarde para mudar seu caminho, meu amigo e minha amiga. O arrebatamento é um chamado para os verdadeiros cristãos, um convite para abraçar a salvação através da fé em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Afaste-se do pecado e confie em Cristo como Redentor da sua alma. Acredite e você será poupado de perecer, pois Ele conhece os seus e não abandonará nenhum deles. A fé no Senhor Jesus garante que você não será esquecido no arrebatamento. Aqueles que são salvos alinham-se com as virgens prudentes da parábola de Jesus, preparadas e aguardando o noivo com lâmpadas acesas e preparadas, simbolizando a habitação do Espírito Santo. Para se juntar a eles, coloque sua confiança em Cristo sem hesitação. Agora é momento de salvação. Não deixe passar mais um segundo. Este é um assunto de extrema urgência. Refletindo sobre isso, considere onde você está. Você está pronto para o momento de transformação final? Poderia ser hoje o dia em que você escolheria um novo caminho em direção à graça eterna? Não demore em procurar a verdade e abraçar a luz que nos guia para a salvação. Recomendo que você pense profundamente sobre isso e compartilhe seus pensamentos abaixo. Curta, inscreva-se e junte-se a nós em oração, buscando orientação e proteção enquanto navegamos juntos nessa jornada. Vamos agora fazer uma curta oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos conceda a sabedoria para buscar a Tua vontade, a força para seguir o Teu caminho e a coragem para confiar na Tua promessa. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E você? Que medidas está tomando para garantir que não será deixado para trás? Comente abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.